Olá, meus prezados, meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero convidar vocês para nós estudar um assunto da mais alta relevância, que é sobre dons espirituais, mas mais especificamente o dom de línguas. Eu já em outros vídeos anteriores já falei a esse respeito, já tem vídeos a esse respeito, mas eu volto a tocar nesse assunto porque eu vejo um problema muito grande no uso errado do dom, muito perigoso para as pessoas que não sabem e se deixam levar para isso aí. E então eu não quero que as pessoas pensem que eu sou contra os dons espirituais. Eu não sou contra os dons espirituais, está na Bíblia. Como eu posso ser contra? Eu sou contra o mau uso, contra o uso de maneira errada. Alguns por ignorância, por não saber. Outros, propositadamente. Então, daí aquelas pessoas que aprendem errado, o que acontece? Vão fazer errado e vão proliferar o erro. Vão passar um evangelho distorcido para outras pessoas. Isso não pode continuar. Nós temos que ver isso e temos que batalhar contra o que é errado, na verdade. Então, nós vamos às Escrituras para nós iniciar o nosso vídeo de hoje. Olha aí, nós temos 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 7, como você pode conferir, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Logo, por que Deus iria manifestar o seu Espírito num lugar se não tiver utilidade? Se não for útil ali naquele lugar, naquele momento? Se for uma coisa generalizada, levada meio como uma brincadeira, ou o ser usado esse dom para a pessoa assim dar uma impressão que é mais do que os outros, que é mais espiritual, que é mais escolhido de Deus, enfim, que é mais, tá no patamar lá de cima. Quando aqueles que quem mais é dado, mais exigido. O Senhor Jesus veio. Ele sendo o dono dos dons, sendo o doador dos dons, eles veio aqui nesse mundo para servir, aqui nesta terra para servir. Ele não foi servido, ele veio servir. Agora as pessoas usam os dons para querer assim ostentar, querer se parecer melhor. É um erro. Então vamos lá, o que nós vimos aqui? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, já vimos que aqui as pessoas já começam a ver que as pessoas entendem, falam de dons, mas aqui está falando da manifestação. Dom é uma coisa que fica com a pessoa, que é permanente. O dom de pastor, o dom de evangelista, esses são os dons que permanece, fica a pessoa. O pastor sempre vai ser pastor. O evangelista sempre vai ser evangelista. Agora, as outras partes que é chamado de dons, como língua, curas, profecia e outros mais, são manifestações. Qual é a diferença do dom e da manifestação? Que o dom, como já falei, fica com a pessoa, permanece. A manifestação não. Uma pessoa, o Espírito de Deus pode se manifestar em uma pessoa em um momento e pode acontecer de nunca mais se manifestar naquela pessoa, o mesmo dom. Ou pode se manifestar mais vezes, ou pode manifestar outra manifestação do Espírito, mas não é uma coisa que a pessoa tem, uma manifestação, tem dons. O dom de língua, fala ali em dom de língua, mas nós vimos que é a manifestação. Uma vez visto isso, nós vamos para outras passagens para nós comentar bem a esse respeito aqui. Olha, agora
no mesmo livro de 1 Coríntios, nós vamos bater nesse capítulo 14. Vamos começar pelo versículo 2. Porque nós vamos falar mais especificamente do dom de línguas. Porque o que fala em língua desconhecida, ou outras versões de língua estranha, né? Não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala mistério. Veja bem, o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Então, por que aquele barulho numa igreja de língua desconhecida, se não fala para os homens? As pessoas que estão ali são seres humanos. Então, por que eles têm que escutar aquelas línguas que eles não entendem, se não é dirigida a eles? Então, o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende em espírito, fala em mistério. Então, vamos ignorar se é língua estrangeira ou se é uma língua diferente. Entendeu? A questão é que a pessoa que fala essa língua, que não é entendida ali, não edifica a igreja, e Deus dá o dom para alguma coisa que for útil. Então me diga qual é a utilidade de alguém falar alguma coisa que as pessoas não entendem ali. Não há utilidade nenhuma para os que estão ali. Como a própria Bíblia diz que é útil, mas para a pessoa que fala. E essa pessoa que fala não precisa fazer um barulho. Ele pode falar com Deus na língua lá, então, no caso, mas quietinho, sem passar para os outros não têm utilidade nenhuma, certo? Nós vamos ver mais algumas passagens. Então vimos aqui que a língua estranha ou desconhecida, todos os dons, né? Deus dá para ser usado com um objetivo, com uma utilidade. Deus não vai dar dons para as pessoas brincar, para usar em vão. E vemos que a língua estranha não é Deus que fala com os homens. É a pessoa que fala com Deus. Então não tem nada que os outros escutar. Mais outros versículos para frente. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui do versículo 4. Né? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Portanto, o que fala a língua estranha só tem utilidade para ele que fala. Não tem por que outras pessoas escutar. A utilidade é para ele. Então ele fala baixinho, com Deus. E aí, para ele, pode ser edificante. Né? Se for mesmo a língua do Espírito. Nós vemos aqui mais alguns versículos aqui. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciarem palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. É o que acontece, aquela pessoa que fala em língua estranha. Eu não sou contra. Se a pessoa fala, eu não falo. Mas se a outra pessoa fala, tudo bem. Mas só que para os que estão ouvindo ali, é uma perda de tempo. Não tem nada que dificulte. Então, como está aqui, né? É como se tivesse, para quem ouve ali, é como se estivesse falando no ar. Vamos ver mais algum aqui, ó, versículo. O versículo 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Bom, aqui vem um porém. Se a pessoa ora ou diz a Deus em língua estranha, então para que os outros sejam edificados, tem que interpretar, tem que ter um intérprete. Isso seja língua estrangeira, ou como for, é alguma coisa que as pessoas não entendem ali, tem que ter alguém que interprete para poder, então, ter edificação para a igreja.
Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu quero ver importante aqui o versículo 16. De outra maneira, se eu bendissesse, de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que diz. Amados, aqui está o maior perigo, a maior armadilha que se pode imaginar nessa parte aqui de falar em estranho. O amém, o que é o amém? O amém significa assim seja. Digamos assim que uma pessoa está orando, está abençoando alguém. Eu não preciso estar orando junto com a pessoa, mas quando eu estou escutando, estou prestando atenção na oração daquela pessoa, quando aquela pessoa termina a oração e diz amém, eu digo amém junto com ele. Nós unimos a nossa concordância que o nosso desejo é concordado que seja feita de acordo com aquela oração. E é interessante que na igreja nós aprendemos que quando duas pessoas concordam acerca de um assunto aqui na terra, é feito no céu também. Ah, mas Deus não vai atender uma oração errada, uma maldição. Eu acredito que Deus vai dizer assim, mas por que você não procura conhecer as coisas e saber antes de falar o amém? Se a pessoa fala, o Satanás vai lá dizer, eu tenho direito de executar isso, aquilo, porque me foi dado. Assim como o Senhor falou lá no Jardim do Éden para Eva e Adão, olha, o dia que comer daquela árvore, vocês vão morrer. Aí Satanás chegou e falou, não, certamente eu não morrerei. Eva, no caso, ela preferiu ignorar a voz do Senhor e ouvir a voz estranha do Satanás. E daí ainda do Adão também. O que aconteceu? O que aconteceu para eles que eles estavam avisados que se eles deixaram, se deixaram enganar, a culpa não era de Deus, eles não eram inocentes. Porque eles podiam saber aquilo. Assim, amados, quando nós dizemos amém por uma coisa errada, não tem como nós tentar se justificar diante do Senhor. Porque nós temos a palavra do Senhor que nos orienta, nos mostra os perigos. E aqui está um perigo, dizer amém para uma coisa que nós não sabemos o que está sendo dito ali, naquele momento. Percebe? Então, lá, de outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupar o lugar de indulto, amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz. Amados, a Bíblia nos ensina, nos mostra, a Sagrada Escritura, que existem 3 fontes de inspiração. A inspiração que vem de Deus, inspiração divina, a inspiração que vem da mente humana, que vem da sabedoria humana, enfim, a inspiração humana, e o pior de tudo, a inspiração demoníaca, a inspiração que parte de Satanás. E nós vamos ver mais para frente como ele pode usar este assunto para fazer as estrepulias que ele faz neste mundo, através dos próprios cristãos, que são incautos, que são preguiçosos, não examinam as escrituras, que acreditam em tudo que escutam. A culpa é dos próprios cristãos. Vamos ver mais outros versículos sobre língua estranha que nós estamos falando agora. Versículo 22, onde está? 21, 22, olha aí. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, a língua é um sinal para os infiéis. Mas aí é um caso em que Deus, em que o Senhor, pelo seu Espírito Santo,
fala através da pessoa, não é essa língua estranha que o homem fala com Deus. É o caso que o Senhor fala, não é o homem que fala, é o Senhor que fala por o homem, para a mulher, sei lá, né? Mas veja bem, que é para edificação, aí vai ter uma utilidade, é para algum incrédulo ali que Deus está trabalhando na vida dele e através daquela língua estranha, ele vai louvar Deus, ele vai converter, vai se arrepender dos seus pecados e vai entender, vai crer. Mas o que acontece? Vai ter que ser uma língua que Deus fala através da pessoa que ele entenda. Pode os demais não entender, mas aquela pessoa entende. Percebe? Então, se não houver uma conversão, uma coisa, não tem utilidade. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem doutos infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? E é o que acontece no meio da cristandade hoje. É aquele barulho, me perdoe a expressão, vira uma bagunça dentro, onde serve para os incrédulos zombarem, os incrédulos chamarem de louco, não entenderem nada e blasfemarem do Evangelho, blasfemarem do Senhor, blasfemarem da Bíblia, de tudo. Qual a edificação que traz isso? Qual a edificação que traz? Fazer com que as pessoas zombem do Evangelho. Nós temos aqui que pregar o Evangelho para que as pessoas amem o Evangelho e não que desprezem. Criam-se isso no meio da cristandade. Então, quando a pessoa ora em línguas estranhas, que não seja mais do que 2 ou 3, e sucessivamente por sua vez, e aquele que, como nós vamos ver para frente, aquele que não consegue interpretar, que não tem quem interprete o que ele fala, então fique calado, que o apóstolo Paulo manda. Nós vamos ver aqui o versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Nós voltamos aí. Não tem por que alguma coisa na igreja acontecer, um mover do Espírito, né? Que não seja para nada. Não tem por quê. Se acontece uma manifestação, se for do Espírito de Deus, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa de bom. Vamos ler o versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Olha o que nós falamos há pouco, repetido, confirmando pela palavra de Deus. Porque, olha, amados, que tem pessoas que a gente está alertando, mas eles não querem aceitar. A gente está mostrando que é da palavra de Deus, que eles não querem aceitar. Vamos ver mais aqui à frente. Agora que nós concluímos esta parte aqui, ó. Como eu falei agora há pouco, que muitas pessoas veem, escutam a gente falar, leem nas escrituras, mas preferem ficar com aquilo que aprenderam lá. Não, porque alguém falou, o fulano de tal lá falou, e então é o que ele falou que está certo, ou o que ela falou, ou profetizou, teve uma visão, blá blá blá. Gira-se as costas para aquilo que o Senhor falou. Porque, veja aqui, no versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, a pessoa pode não ser profeta, mas é espiritual, o que acontece? Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E agora, meu amado? E agora?
Nós lemos ali, não, mas a língua estranha é o Espírito de Deus que está falando, tal, tal. Naquele barulhão, naquela algazarra ali que se forma, é o Espírito de Deus, quando a palavra ali, aquele que é espiritual reconhece que isso que está escrito aqui do apóstolo Paulo é de Deus. Mandamento do Senhor. E agora? Vamos obedecer ao Senhor ou vamos obedecer ao homem? E o versículo 38. Mas se alguém ignora isso, que ignora? Parece que é simples assim, né? Se ignorar, que ignore, lá nada a ver, então, não é isso não. Ignorar mandamento do Senhor, amado, não é brincadeira não. Porque na hora que precisar vai ser ignorado pelo Senhor também. Percebe? Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 em diante até o 15. Mas o que eu faço, eu farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Então o apóstolo Paulo está falando que o que ele faz é para cortar a ocasião àqueles que se gloriam naquilo que fazem para serem achados como os apóstolos. Ah, eu sou como o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago ou outro. Agora, prosseguindo aqui o texto, o que ele diz? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esses ministros de Satanás proliferam os púlpitos hoje. Espera aí um pouquinho, eu não estou falando todos os púlpitos. Mas dá uma circulada pelas denominações e confira. Você não está cheio de ministro de Satanás se transfigurando em ministro da justiça, querendo ser apóstolo do Senhor, indo além daquilo que está escrito. Agora, se um indivíduo deste aqui, lá no púlpito, ele começa a amaldiçoar em língua estranha, e aí vai aquele cristão inteligente dizer amém. Meu Jesus do céu, que falta de entendimento das coisas. Para encerrar a parte da Bíblia aqui, nós vamos mais em Mateus capítulo 16. Só para vocês verem a armadilha e o perigo que as pessoas correm. Vamos lá, irmão? Mateus capítulo 16. Aqui essa passagem, os que conhecem Bíblia, conhecem bem essa passagem aqui. O Senhor Jesus começou a falar para os seus discípulos da sua missão, que ele tinha que viver este mundo, ele teria que sofrer, teria que ser morto, e então seria ressuscitado. Isso ele ia fazer, porque ele teria que fazer isso para que os salvos, os escolhidos, fossem salvos. Se ele não fizesse isso, não haveria salvação. Agora, o que acontece? Eu vou ver uma parte interessante aqui um pouquinho antes. Momentos antes, o Senhor Jesus estava ali diante das multidões, e ele se reuniu com os discípulos e falou para os discípulos: quem eles dizem, né, o povo da multidão dizem que é o Filho do Homem? E os discípulos então responderam: uns dizem que é João. Veja ali no versículo 14.
Pude ter o João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, né, Jesus perguntou para os discípulos, e vocês, que dizem que eu sou? E vejo que Simão Pedro respondeu. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E vejo que Jesus falou para ele. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Olha, apóstolo Pedro foi usado pelo próprio Deus, foi usado pelo Pai, foi usado pelo Senhor numa resposta. Um instrumento nas mãos de Deus. Agora veja o que ele falou depois aqui, quando o Senhor Jesus estava falando da missão dele, aquilo que ele tinha de fazer para a salvação dos pecadores. Veja, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Agora veja o que Pedro aqui falou. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha que palavra com compaixão do Senhor, tentando tirar da mente do Senhor aquilo que ele veio fazer. Não, o Senhor não pode passar por isso. Mas que palavra maravilhosa. Só que quem que falou essas palavras? Veja bem, quando ele terminou de falar isso, o que Jesus falou para ele? Ele, né, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amados irmãos, apóstolo Pedro, que andava com Jesus, apóstolo Pedro foi usado por Deus para dar uma resposta maravilhosa da parte do Senhor, agora estava sendo usado por Satanás, tentando, uma palavra bonita, uma palavra que engana qualquer pessoa. Não é uma palavra de amor. Ah, meu Jesus, eu amo o Senhor. Eu não vou deixar que isso aconteça, Senhor. Se isso não acontecesse, não existiria salvação. Percebe, tem de entender, amados, aquilo que nós ouvimos, se é de Deus ou não, se é do Espírito Santo ou se é do Espírito maligno. Agora me diga uma coisa, amados, se o próprio Pedro foi usado por Satanás, me diga uma pessoa num púlpito lá, se não está correndo o risco de estar falando uma coisa em língua estranha, que a gente não entende, não sabe, né? E a pessoa vai dizer, amém. Olha, eu vou falar de um caso que eu que escutei alguém que numa pregação falou a esse respeito, que um acontecimento, você vai ver, vai ficar entendendo melhor. Um missionário que estava em missão na África, né? E ele veio, acho que para o Canadá, ele veio numa igreja fora da África, outro lugar. E ele estava lá presencial, lá em culto, né, nesse outro lugar. E daqui a pouco alguém lá, né, pregador, lá começou a falar em línguas estranhas. Em línguas estranhas, tá? E a igreja, oh, glórias, aleluia, louvado seja o Senhor. Aquele barulho, né, costumeiro que acontece nas igrejas. Amém, amém, glórias a Deus e tal, e amém. E passou, quando terminou o culto, que saiu então esse missionário que estava em missão na África, que daí veio para ser outro país, estava nessa igreja nesse momento e ouviu essa pregação, ouviu essas línguas estranhas. Aí ele chegou então no final do culto e chamou o responsável, o pastor da igreja ali, de parte e falou, irmão, você entendeu o que o irmão falou lá em línguas estranhas?
Não, não, deve ser o Espírito Santo que usou ele, tal, tal. Ele falou, irmão, eu fui missionário na África e eu passei por várias daquelas tribos lá, porque na África tem muitas tribos com idiomas diferentes. Ele falou, e eu entendi tudo o que ele falou em língua estranha. É língua estranha para os outros, mas não é para mim. Porque é a língua estranha que ele falou, é a língua de uma tribo lá da África. E sabe o que ele falou? Sabe qual foi a mensagem que falou? Ele amaldiçoava a igreja, ele amaldiçoava Jesus Cristo, ele amaldiçoava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as pessoas lá, glórias a Deus, amém, amém, selando. Selando, ele amaldiçoava as pessoas que estavam ali reunidas, desejava que acontecesse acidentes, que acontecesse coisa pior da vida das pessoas. E as pessoas ali selando aquelas palavras de maldição. Entende? Agora alguém pode dizer assim, não, mas Deus não vai deixar que aconteça. E por que eu não estudo uma palavra de Deus? Por que eu não escuto uma voz daqueles que são pessoas que têm temor de Deus, que não está aliançado com nada do homem, mas está aliançado com Deus, que tem compromisso com o Senhor, que busca com humildade aprender com o Espírito Santo do Senhor e transmitir aquilo que aprendeu, que procura estudar junto com as pessoas. Como que a pessoa vai chegar diante do Senhor e dizer que era inocente porque não entendeu que era língua estranha? Se não entendeu, então por que disse amém? Então, amado, eu quero falar aqui a respeito desse assunto. Eu não tenho nada. As pessoas fazem aquilo que querem. Eu não obrigo ninguém, não digo para ninguém, faça assim ou de outra maneira. Mas para o teu próprio bem, quando você vê essas línguas estranhas, principalmente para aquela barulheira que não tem utilidade nenhuma ali dentro no ambiente, mas tenha o senso, tenha a prudência de não falar amém, de não concordar com aquilo que você não sabe o que é, certo? Pelo menos eu não faço. Tem um outro detalhe que eu vi, que eu assisti em um culto, o pregador está pregando, daí daqui a pouco ele passou a revelar a vida de uma pessoa que estava com problema e contou até os problemas que estavam acontecendo na vida daquela pessoa. Só que ele não falou o nome, ele queria que a pessoa viesse para frente, viesse ali na frente dele para ele orar por aquela pessoa. E como ninguém se manifestava, ele falou, se ninguém se manifestar, eu vou chamar pelo nome essa pessoa. E como ninguém se manifestou, ele falou pelo nome de uma mulher lá, um irmão, por sinal, era uma profetisa na igreja. E essa mulher, ela levantou, e de jeito nenhum, é mentira, não é de Deus isso que está falando, é invenção da cabeça. Ela falou, lá em casa é tudo cheio de problemas, isso que está falando, e falar que aconteceu ontem, essa pessoa que estavam lá, nem estavam em casa ontem, nada é de Deus isso aí. E daí começaram a falar em língua estranha, os dois, e se engalfinhar em língua estranha. Um xingava o outro xingava o outro em língua estranha. E o povo que estava ali assistindo aquele espetáculo grotesco. Percebe? Agora, que Espírito Santo é esse que está brigando com ele mesmo? Quer dizer, falando em língua estranha, lá dizia que era Espírito Santo. Falando em língua estranha para cá, dizia que era Espírito Santo e se engalfinhando. E essa coisa não é coisa que eu escutei, é coisa que eu vi. Quer dizer, escutei o que estava acontecendo e vi com os meus próprios olhos o testemunho ocular. Por isso fica aqui, amados, este vídeo, você que assistiu este vídeo, você tem a responsabilidade agora, né? Você escutou, foi mencionado os textos da Bíblia, então agora é nós, cada um, né, responsável por si, depois que nós sabemos as coisas.
A minha oração é para que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça de Deus seja abundante na tua vida, na tua família. E como sempre no término dos meus vídeos, né? Se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Já conto com você e até lá. Na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.